Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de julho, celebrado o dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, aquele que carregou Jesus em seus ombros. Vamos dar início, então, a esse dia festivo de São Cristóvão. Vou falar para vocês um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a vida desse grande santo da nossa amada Igreja Católica, celebrado hoje, o padroeiro dos motoristas. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha iluminando a nossa mente, o nosso coração, e para que todos que ouvirem esse vídeo sejam tocados pelo Espírito Santo no mais profundo dos seus corações e das suas almas, e que possam contar sempre com a intercessão de São Cristóvão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas do Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, 25 de julho, é comemorado o dia do padroeiro dos motoristas e viajantes, São Cristóvão. Mas você sabe por que ele tem esse título? O nome, então, de São Cristóvão não é um nome de batismo, e carrega o significado de condutor de Cristo, além de também representar uma das devoções mais populares e antigas da nossa Igreja Católica do Brasil e de todo o Brasil. A história, então. Seu verdadeiro nome era Reprobo, e pouco se sabe sobre a sua origem. Disse que ele era um homem muito alto, forte, de linhagem cananeia, e por conta disso sua profissão era ser um guerreiro, graças ao seu porte físico. Mas havia um que o vencesse. Sua presença quase sempre era sinônimo de vitória. Mas algo um dia perturbou a mente de Cristóvão. Enquanto servia ao rei em Canaã, se deu conta de que ele deveria trabalhar para o maior rei de todos, o mais poderoso, e saiu em busca dessa figura. Encontrou um rei mais forte e passou a servi-lo. Era uma das festas do reino. Durante uma festa, algumas cantigas e canções estavam sendo cantadas para o rei e continham em sua letra citações ao demônio. Toda vez que era citado, o rei fazia o sinal da cruz. Intrigado, Cristóvão perguntou ao rei do que se tratava aquele sinal, e ele disse que era uma proteção contra qualquer má intenção ou coisa ruim vinda daquela figura. Sendo assim, Cristóvão concluiu que o demônio era mais poderoso do que o rei e por isso devia servi-lo. Saiu em mais uma busca em sua jornada atrás do novo mestre, e durante sua caminhada por um deserto o encontrou. Enquanto caminhava junto, Cristóvão notou que o demônio, ao avistar uma cruz, desviou o caminho e percorreu uma distância muito maior, a fim de não passar perto dela. Cristóvão, intrigado, questionou o demônio, que confessou: houve um homem chamado Jesus Cristo que, por meio da sua morte na cruz, trouxe a salvação para a humanidade. E quando vejo seu sinal, fico apavorado e fujo dele. Na mesma hora, Cristóvão entendeu que era a Jesus Cristo que era o mais poderoso, por isso saiu em busca incansável ao seu novo Senhor. Durante a caminhada, encontrou um senhor e perguntou como poderia encontrar Jesus Cristo. O velho eremita disse que ele deveria jejuar e orar, mas Cristóvão disse que não seria possível. Sendo assim, o eremita pediu que ele se instalasse à beira de um rio que assistia ali perto da travessia difícil, para ajudar a todos que quisessem passar por ele, e por amor a Jesus Cristo iniciou a sua missão. Dia e noite ajudava as pessoas a atravessar o rio, até que uma noite escutou uma criança chamá-lo para ajudá-lo a atravessar a margem do rio. Cristóvão colocou a criança nos ombros e iniciou a travessia. A criança era tão pesada que Cristóvão, mesmo forte, tremeu
se afogar e por várias vezes pensou estar carregando o mundo nas costas. Ao deixar a criança do outro lado do rio, comentou sobre o seu peso e eis que teve a sua revelação. Bom homem, disse aquela criança. Respondeu-lhe o menino. Não se espante, pois não só carregastes o mundo inteiro, como também o dono do mundo. Eu sou Jesus Cristo, o Rei que está a servir neste mundo. E para que saibas que digo a verdade, põe teu cajado no chão, junto à sua casa, e amanhã verás que ela estará coberta de flores e de frutos. O milagre do cajado de São Cristóvão. Depois desse dia, Cristóvão partiu para Lícia, ao encontro de cristãos que estavam presos. Quando foi descoberto, apanhou muito de seus perseguidores, e quando todos achavam que ele seria derrotado, jogou seu cajado no chão, pedindo a Jesus Cristo que o florisse novamente. E assim aconteceu diante de mais de 8.000 pessoas. Imediatamente, Cristóvão foi levado ao rei, que tentou de todas as maneiras fazer com que desistisse e renunciasse à sua fé. Mas ele permaneceu inabalável. Sua fé era tão forte quanto ao seu corpo. O rei ainda tentou fazê-lo pecar, mas foi em vão. Depois de várias tentativas, o rei mandou executá-lo, e Cristóvão morreu decapitado. Após esse episódio, a fama de Cristóvão espalhou-se muito rapidamente, atingindo assim mais e mais devotos ao longo do mundo. O padroeiro dos motoristas. Após o episódio da criança no rio, Reprobo assumiu o nome de Cristóvão, carregador de considerado patrono dos motoristas, condutores e viajantes, que já um dia carregou o menino Jesus nos ombros. Sua imagem representa exatamente esse momento, o menino Jesus em seus ombros e o cajado em suas mãos. Oração de São Cristóvão. Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante, para que eu chegue ao meu destino sem acidente. Protegei os que viajam, a todos eu dirigi com prudência, e que eu descubra vossa presença na pureza, na natureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas, em tudo aquilo que me rodeia. São Cristóvão, protegei-me, ajudai-me nas minhas idas e vindas, e saber viver com alegria agora e para todo sempre. Amém. Mais um pouquinho então da história de São Cristóvão. O rei então mandou 200 soldados trazerem Cristóvão diante de si. Como surpreendesse em oração, tiveram medo de intimar. O rei, porém, enviou outros soldados que, encontrando-o na mesma posição, juntaram-se às suas preces. Ao se levantar, Cristóvão perguntou: que procurais? O que responderam: o rei nos enviou para a sua presença. Cristóvão disse: se eu quisesse, não poderia levar-me, nem solto nem amarrado. E eles nem solto e nem amarrado. Eles então replicaram: se não queres acompanhar-nos, segue teu caminho. Quanto a nós, diremos ao rei que não te podemos achar. Cristóvão respondeu: não, eu irei convosco. Ele então o converteu à fé, mas instituiu que lhe atassem as mãos, as costas e o levassem preso. Ao vê-lo, o rei, muito perturbado, caiu do trono. Uma vez recomposto com a ajuda de seus escravos, perguntou pelo nome e a terra do recém-chegado. Cristóvão respondeu: antes de ser batizado, conhecia-me como Reprobo, mas desde então sou chamado de Cristóvão. Disse-lhe o rei: por que te dás o nome deste Cristo crucificado, que não salvou nem a si mesmo, nem pode salvar-te a ti? Maldito cananeu, por que não sacrificas aos nossos deuses? Cristóvão, com muita razão, te chamas donos, pois és a morte do mundo e sócio do diabo. Teus deuses são obras das mãos humanas. Ó rei, porque fosse educado entre as feras, por isso não te portas senão como selvagem, ignorante da língua dos homens. No entanto, se sacrificares, receberás de mim grandes honrarias.
do contrário, hás de morrer com suplício. Como Cristóvão se recusasse a sacrificar, Dogmino mandou lançá-lo ao cárcere e arrancar a cabeça aos soldados que aceitassem o nome de Cristo. Antes de ser batizado, conhecia-o como reprobo, disse ele, e desde então sou chamado de Cristóvão, por causa de Jesus Cristo. Ato contínuo, mandou à prisão 2 belas moças para tentar Cristóvão, uma chamada Niceia e outra Aquilínia, prometendo-lhe muitos presentes se lograssem fazer Cristóvão pecar com elas. Assim que ouviu, Cristóvão pôs-se em oração. Como, porém, as moças o perseguissem com afagos e abraços, levantou-se e disse: Que queres e por que motivo fosse introduzida aqui? Espantadas com o brilho de seu rosto, disseram-lhe: Tem piedade de nós, santo de Deus, pois queremos crer no Deus que tu pregas. Juro pelos deuses que, se não sacrificares a ele, a vez de morrer uma péssima morte. Elas responderam: Se queres que sacrifiquemos, manda limpar as praças e reunir todos os templos. Feito isso, as 2 entraram no templo, desataram os cintos, puseram-nos em volta do pescoço dos seus deuses, que caíram despedaçados, enquanto diziam elas aos assistentes: Chamai agora os médicos para curar os vossos deuses. Então, por ordem do rei, Aquilínia foi surpresa e aos seus pés atada uma pedra enorme, deslocando-se então os seus membros. Depois foi a vez da irmã Niceia ser lançada no fogo. Como, porém, dele saísse ilesa, foi prontamente decapitada. Depois disso, Cristóvão foi levado à presença do rei, que mandou açoitá-lo com varas de ferro e lhe manter a cabeça em elmo incancidente. Em seguida, amarraram-o em um banco de ferro sobre a qual se acendeu um fogo alimentando por piche. O banco, porém, derreteu como cera e Cristóvão saiu ileso. Depois o rei mandou que o amarrassem em um poste para servir de alvo às flechas dos soldados. Todas elas, porém, ficaram surpresas no ar, perto dele, sem o atingir. Ora, julgando o rei que Cristóvão fora atingido pelas flechas, começou a insultá-lo, quando, de repente, uma delas se voltou contra o próprio rei, acertando-lhe bem no olho. Cristóvão então disse: Amanhã estarei morto, tirano. Tu, porém, faz lama com o seu sangue e esfrega com ele o seu olho. Assim lhe se recuperará a luz. O rei mandou decapitá-lo. Cristóvão perdeu a cabeça enquanto se mantinha em profunda oração. O rei converteu-se. Profunda oração. O rei, como ordenado, pegou um pouco do sangue, esfregou-o no olho com ele, dizendo: Em nome de Deus e São Cristóvão, e ficou curado no mesmo instante. O rei converteu-se e publicou um adito pelo qual todo que blasfemarem contra Deus e São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Ambrósio, em seu prefácio, refere-se a este mártir dos seguintes termos: O Senhor cumulou Cristóvão de tanta virtude e graça na doutrina que ele afastou 48.000 homens do erro do paganismo, trazendo-os para o dogma cristão, por meio de milagres que abalaram o culto anterior. Niceia e Aquilínia, por muito tempo praticante do meretrício em lunopar público, foram levadas da imundícia castidade por Cristóvão, que lhe ensinou ainda a receber a coroa do martírio, mesmo amarrando a um barco de ferro no meio de uma fogueira. Ele não sofreu com o calor e, mesmo alvejado por guerreiros durante o dia inteiro, não foi atingido por flechas. Depois que uma delas perfurou os olhos do seu torturador, o sangue do bem-aventurado Marte, misturando a terra, devolveu-lhe a luz e, além da cura da cegueira corporal, iluminou a sua mente. Foi de vós, Senhor, que ele recebeu a graça de defender contra a doença e enfermidade os que praticarem a ele. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por todos os viajantes e motoristas. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.